puxar um pouquinho mais para esses servos de Deus, esses beatos atuais, que a gente está vendo no processo. Tipo, a gente tem o servo, o Guido, né? Servo de Deus Guido, 34 anos, Sim. Aí está se dizendo, é o surfista santo, né? Vamos dizer assim, está no processo. Está no processo. Ele já é servo de Deus, né? Que a igreja já reconheceu as virtudes heróicas, né? Da sua vida. A sua vida foi uma vida vivida em Cristo. Ele era da renovação carismática, né? Carioca, né? Do Rio de Janeiro, lá, surfista, né? E ele sentiu o chamado, né? Ao sacerdócio. Então ele já fazia medicina, já era médico, e sentiu o chamado ao sacerdócio. E já estava, né, nesse processo, e um dia ele vai surfar com os amigos e sofre um acidente e morre afogado. Mas a sua vida como membro da renovação carismática, membro de oração, de caridade, como médico, como nos seus estudos como sacerdote, era uma vida doada a Deus. Então toda a sua vida foi testemunho do amor de Deus. E por isso a igreja do Rio de Janeiro abriu esse processo que está caminhando e está caminhando bem, né? Nós temos o Padre Léo, né, que também está no processo, tá? É o processo de beatificação do Padre Léo também já foi, né? Já está na fase diocesana, se eu não me engano. No Brasil a gente tem assim vários jovens, nós temos já alguns beatos, né? Nós temos a Benigna, né, no Nordeste, no Ceará, uma jovenzinha que com 13, 14 anos, ela já é beata. Nós temos a Albertina no Sul, lá em Santa Catarina. Então, temos também muitos jovens aqui no Brasil já nesse processo de beatificação, de santificação. É algo que está aqui, né, na nossa vivência, né, então. Não é jovem, mas desde a sua juventude. A nossa querida Santa Dulce dos Pobres, verdade, né, que a gente pode dizer que nós tocamos na santidade. Todo mundo que já foi em Salvador, que já foi na Bahia, tem uma história para contar de alguém que conheceu, de alguém que viu a vida da Dulce, né, a Dulce dos Pobres. E a história dela é linda, né? Como que de um galinheiro ela constrói o maior hospital da Bahia. E que continua atendendo. Continua. Eu estive em Salvador o mês hoje. Passado, continua lá atendendo, fazendo toda, né, a obra de caridade, de misericórdia, sendo sinal de Deus ali para aquelas pessoas. E é algo que transforma também, a gente conversava antes, porque assim, São João Paulo II foi um santo que eu posso dizer que eu vi, né? Você também viu. Nós que somos mais velhos, né? Quando ele veio aqui em Vitória. Não façam contas para descobrir a idade, não, por favor, né? Não façam contas. Mas nós vimos, né? Nós fomos lá com os jovens para a Praia de Camburi saudar, aguardar a passagem do Papa, né? Então, na sua visita. Era algo diferente. Era o Papa. Nós sabíamos que estávamos diante do Papa. Mas ele trazia em si algo muito de diferente. Aí eu tenho a imagem dele e eu olho e falo assim, é o santo que eu vi. Eu tenho na minha casa, no meu oratório, e eu falo, é o santo que eu vi, né? Aquele exemplo também nos mostra essa diferença e fala assim, eu vi, estive, né? Mesmo que passou, mesmo que depois fomos na missa, né? Sim. E ele mostrou isso pra gente. Então essa vivência também do dia a dia, de ver, então esse processo, tal como o Padre Léo, a morte do Padre Léo se deu em que ano, Melinha, se recorda? Olha, eu não lembro o ano não. Deixa eu ver se tem aqui, né? Porque o Guido foi em 2009, o processo está... 2006. 2006 aí. Mesmo ano do Calabutes. Aí, então nós temos... Não, a gente tem vários processos, né? E ao mesmo tempo, nós temos que entender o seguinte, todos nós conhecemos santos. Todos nós. Você vai lembrar da sua vizinha que morreu, da sua avó, você vai lembrar do seu tio, um conhecido, que você vai falar assim, era santo, viveu a santidade.
Todos nós, porque são aqueles santos anônimos que nós celebramos no dia 1º de novembro, né? Quando a gente celebra a solenidade de todos os santos, é justamente para lembrar desses santos desconhecidos, mas que cada um de nós conhece, né? Você falando da sua avó, né? É santa, está lá, está ao lado de Deus, você pode pedir a intercessão. Eu falo isso, meu pai, minha avó e pessoas que eu conheço, né, da igreja, que eu acompanhei, que morreram, e que eu falo assim, não, eu tenho certeza que hoje estão lá intercedendo por nós. Porque a ação em si não é do santo. Não. Não é? É de Deus. É de Deus. É. Né? Então a gente pede a intercessão daquele santo. E como ele está ao lado de Deus, ele pede por nós. Pela amizade com ele. É aquela história, né? Quando a gente vai pedir alguma coisa para o pai ou para a mãe, a gente sempre pede primeiro, né? Se você quer pedir para o pai, mas você sabe que o pai vai ser mais difícil, o que você faz? Pede para a mãe. Pede, mãe, me ajuda lá, vamos lá, conversa com o papai. Não é assim? É. O santo é esse. Olha, eu quero pedir a Deus, mas a minha barra não está tão limpa com ele, né? Mas eu sei que o santo está lá, né? Se está lá é por quê? Porque ele está ao lado de Deus. Tem então, uma amizade, né? Pede para ele, em meu nome. E eu recordando agora, Santa Dulce, ela ia direto conversar com Santo Antônio, não era Santo isso? Antônio, era Ela o grande ia direto, intercessor dela. Né? Ela ia direto, e ela conversava com ele de igual, né? Ela ia para o oratório de igual conversar com ele. É porque o santo é esse amigo que a gente tem, né? Aquele amigo, você olha na vida dele e fala assim, puxa, eu queria ter conhecido ele pessoalmente, mas eu conheço na fé. E aí eu posso conversar com ele. Eu falo que um dos meus santos preferidos é o São Felipe Neri, né? São Felipe Neri é o santo da alegria. Da alegria. Então, eu amo a história dele, as piadas que ele fazia e tudo, porque eu vejo assim, numa época, né, dos anos 1500, onde se falava de uma santidade ainda muito rígida, uma santidade muito fechada, ele já era aquele que se abria em sorrisos, ele brincava com os jovens na rua, jogava bola, ele era aquele santo aberto. Então eu falo assim, que eu me identifico muito, e sempre que eu lembro, né, de alguma coisa, estou passando um momento de tristeza, alguma coisa assim, eu falo, São Felipe Neri, é o santo da alegria. A gente precisa ter essa dimensão, que o santo nos ajuda no nosso dia a dia. É aquele amigo que a gente gostaria mesmo de estar ali, batendo um papo, de jogar o videogame, ele, né? Você imagina, né? Você já pensou? Eu penso muito isso com Carla Cutis, né? Acho que o tio Léo vai até concordar também, que o Carla Cutis, ele é o padroeiro da internet, né? Então ele é o padroeiro também da profissão que eu tô estudando para ser. Às vezes eu vejo assim, um problema assim do dia a dia, eu falo, caramba, o que Carla Cutis faria? Aí peço intercessão, me ajuda aqui, pede para Deus iluminar. Então é essa amizade, né, que vai ajudando a gente no caminho, né? A gente se sente abraçado, a gente se sente motivado, né, a buscar esse caminho de santidade pela amizade com os santos. E olhar para a vida dos santos é ver por meio da vida deles e coisas que aproximaram eles de Cristo, que também pode me aproximar de Cristo. Carlos Acutis mesmo falava, o olhar para mim é tristeza, o olhar para Deus é alegria. Ele também tinha exemplos, mesmo nos momentos quando ele estava já doente, né? Tem relatos das próprias enfermeiras que cuidavam dele, iam perguntar para ele, Carlos, como é que você está hoje, como é que você está se sentindo, e ele falava, não, estou bem, mesmo diante de tantas dores, né? Porque ele passou por uma enfermidade bem severa. Mesmo diante de tantas dores, ele falava, não, eu estou bem, existem pessoas que estão piores do que eu. Então é sempre esse... Pedir para a mãe não acordar a mãe também, né? Pedir para não acordar a mãe porque ela estava cansada diante de uma situação de ver o seu filho doente, né? Então acho que olhar para a vida dos santos é isso, você ver como se aproximar de Cristo também, sendo o que você é, né? A primeira experiência que eu tive assim com Carla Cutis, né, foi durante a pandemia. Eu tenho um amigo, né, ele é de outra paróquia, né? Mas ele começou a rezar o texto toda noite, né? Ali na pandemia e tal, o pessoal todo em casa, não tinha como sair, fazer, né, o nosso dia a dia que a gente tinha antes, né?
aí ele começou a rezar, né, em casa, o texto via Google Meet, né, fazia as lives dele lá rezando. E aí, toda noite, né, ele falava assim, traz mais uma pessoa, né, aí, um amigo, né. Aí toda noite vinha um amigo a mais, um amigo, né, daqui e ali. Quando a gente foi ver, o grupo tinha quase 300 pessoas. No meio da pandemia, todo mundo rezando o texto. Tinha gente que nem católico era. E aí a gente decidiu dar um nome pro grupo. E aí o mais votado foi Carla Cutis. E na época Carla Cutis não era nem beato ainda, né, que ele foi beatificado em 2020, né, em outubro de 2020, né, Marinha? Acho que sim. Então, no finalzinho de 2020. Então, quando a gente batizou o grupo de grupo de oração Carla Cutis, ele nem era beato, né, e já inspirava tanta gente, né, pelo exemplo. Então, eu acho que a santidade tem muito disso também, de inspirar, né, de inspirar essa amizade com Deus, de motivar nessa caminhada. Oh, glorioso São José,